Agora para o de 60. Analisando agora o de 60, deixa eu apagar essas marcações. O seno de 60. Seno de 60 é o cateto oposto, que no caso agora, oposto ao ângulo de 60 é o L raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa, que é L. Cortou L com L. Sobrou raiz de 3 sobre 2. Eu vou pegar agora o cosseno de 60. Cosseno. Então, cosseno. Então, é quem está colado com ele. Cosseno, colado. Então, L sobre 2. Sobre a hipotenusa, que é L. Cortou L com L. Ficou meio. Cosseno de 60 é meio. E a tangente de 60, Thiago? Cateto oposto. L raiz de 3 sobre 2. Sobre o cateto adjacente. L sobre 2. Cortou esse L com esse L. Esse 2 com esse 2. Ficou só raiz de 3. Oh, beleza, hein? Fechou, né? Depois a gente junta essas informações aqui e traz novas, né? Bom, nós temos uma outra abordagem aqui, no caso. Vimos na aula passada que quando nós temos um quadrado de lado L, dá para perceber ali, eu tenho duas diagonais. Uma delas é aquela EG, tá? E calculamos essa diagonal pelo Teorema de Pitágoras, que foi L raiz de 2. Muito bem, aquela diagonal cortou o ângulo de 90 graus ali no vértice G e formou dois ângulos de 45. E agora nós conseguimos calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo de 45. Então vamos fazer isso? É a informação que a gente precisa, né? Quanto é o seno de 45 graus? Bom, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é L. E a hipotenusa é L raiz de 2. Cortou esse L com esse L, ficou 1 sobre raiz de 2. Não pode acontecer isso. Não pode ficar assim, né? Então a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 para ela desaparecer. Então ficou 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Tá, agora eu quero calcular o cosseno de 45 graus. Cosseno, então quem está colado aqui o ângulo de 45? É L. E quem é a hipotenusa? É L raiz de 2. De novo essa conta, então isso aqui também vai dar raiz de 2 sobre 2. Fechou? E a tangente de 45 graus? Então, vai ser o cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que é L também. Então a tangente de 45 graus dá 1. Tá? Tá percebendo, né, que tangente, seno, cosseno não tem unidade, porque é uma unidade, é um comprimento por outro comprimento, um cateto ou uma hipotenusa. Então eles acabam cancelando as unidades, então é uma grandeza adimensional. Fechou? Então, reunindo todas as informações, nós temos o seguinte. Eu sei que eu vou atrapalhar um pouquinho. Daqui a pouco eu saio daqui. Então, nós temos que o seno de 30, o ângulo de 30, né? O seno vale meio, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2, vou para cá. E a tangente vale raiz de 3 sobre 3. É interessante comparar com o ângulo de 60. Dá para perceber que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá? Quando dois ângulos eles formam 90 graus, que no caso é o caso de 30 e 60, o seno vai ser cosseno. E vice-versa, olha lá. Viu que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30? Se dois ângulos formam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Essa informação é importantíssima, tá? E por consequência, você viu lá de 45 graus que o seno é igual ao cosseno e a tangente vale 1. E fazendo seno sobre cosseno, você consegue chegar nesses valores de tangente. Você precisa saber formar essa tabelinha aqui, tá? Vou colocar mais ou menos aqui embaixo o esboço
de como você chega nela, tá? Ó, seno, cosseno. Vou mexer só com esses dois por enquanto, que é quando começa a brincadeira. Então, 30, 45, 60. É assim que você faz, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí tira a raiz, né? Raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2 é raiz de 3. Viu? Tirou a raiz de tudo, raiz de 1 é 1. E divide tudo por 2. E aí você tem... Ah, depois você gera, né, a tangente. Mas normalmente esses daqui são os que mais vão aparecer para nós. Tranquilo? Bom, se precisar fazer, esse é o caminho. Bora ver os exemplos para irmos embora para casa. Encontre os valores de x em cada caso. Beleza. Viu? Aqui eu não ia conseguir fazer Pitágoras, porque eu não tenho hipotenusa. Deu para entender? Não ia conseguir. Mas eu tenho um dos ângulos, então não vou mexer com as relações métricas, mas as trigonométricas. Olha, eu tenho aquele ângulo de 60. 8 raiz de 3 está na cara que é um cateto oposto, certo? Então, enquanto que o x é um cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente, só posso mexer com tangente, né? Deu para perceber como é que a gente chega aqui na ideia? Então, a tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, 8 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é x. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, 8 raiz de 3 sobre x. Bom, esse raiz de 3 cortou com esse raiz de 3. Esse x vai multiplicar para lá. Então, ficou x igual a 8. Simples assim. É muito joia mexer com essas relações trigonométricas. Deixa eu ver essa letra C aqui. Bom, eu tenho dois ângulos de 45. Preciso usar um deles, né? No caso vai dar no mesmo. Vou usar esse daqui de baixo. Então eu tenho o x, que é um cateto adjacente, e tenho o 6 lá, que é uma hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 45 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, x sobre 6. Passo esse 6 multiplicando, fica 6 raiz de 2 sobre 2. E simplifico o 6 pelo 3. 6 pelo 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 raiz de 2. Tá? Em matemática pode deixar essas raízes, sem problema nenhum. Não tem que colocar 1,42 não sei o quê. Bora para essa letra E aqui? Não, bora para F. Essa F é boa. Tá até sem espaço. Então bora lá. Que é o valor de x. Bom, eu tenho um triângulo retângulo aqui embaixo, formado pelos lados raiz de 10 e raiz de 2. Aqui eu vou conseguir mexer com Pitágoras. Então, chamando esse lado aqui de A, seria a hipotenusa desse triângulo de baixo. Então, a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, raiz de 10 ao quadrado dá 10. A raiz de 2 ao quadrado dá 2. E aqui deu 12. E o meu A deu raiz de 12. Tá bom, 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, não é? Não é isso? 4 vezes 3. Quando eu passar a raiz, o 4 sai da raiz e o 3 não. Então, aqui eu tenho o valor de A.
Muito bem. Então agora lá no triângulo de cima, eu tenho o ângulo de 30 graus. Tenho esse lado A, que é um cateto adjacente, tá colado, tá vizinho dele, e tem a hipotenusa. Como é que você quer a hipotenusa x? Porque está oposto ao ângulo de 90. Então aqui é cosseno. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, 2, né? Esse A é 2 raiz de 3, cabeça de 3 cortou com raiz de 3. Multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, e 2 vezes 2 dá 4. Fechou. Muito fácil. Olha essa daqui. Essa aqui é sua, tá bom? Você tem que fazer os cálculos, colocar no portfólio.